Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. Este amor é que me ajuda a seguir. Um milagre, Senhor. Eu sou um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Senhor, tens feito em mim. Amém, Jesus. Em caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim. Recebeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor. Um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Tens feito em mim. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluias. Glória ao Senhor Todo-Poderoso. Aleluias. Reclina a sua cabeça, meu querido irmão. Ore ao Senhor agora. Peça ao Deus Todo-Poderoso que esteja inundando o seu coração com a presença dEle, mais do que já tem feito, para que você possa estar preparado para receber a palavra dEle.
Aleluias. Aleluias. Senhor, nós vamos ler a tua palavra agora, meu Deus. Estamos desejosos, Pai, de receber do Senhor a unção, a instrução, a orientação, a alimentação. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor já fez. Tenho certeza que continuará fazendo em nós e em nosso meio. E agora, papai, dá-nos a tua palavra, de tal maneira que ela possa gerar vida dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. 1 Samuel, capítulo 7. E eu quero nesse instante ler a palavra do Senhor. A mesma fé que nós estamos crendo que Deus operará aqui, como já está operando, também há de operar em todo aquele que está assistindo através da internet. Nós desejamos a você que está ouvindo-nos e vendo-nos também a mesma unção de Deus aqui. Assim diz a palavra do Senhor. Então vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e os Astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram aos príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Vamos ler todos juntos o 12, a última frase. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Queridos, esse texto conta um momento épico na história do povo de Deus. Conta um momento em que houve uma grande vitória. Vitória essa que veio depois de muitas derrotas, de muito sofrimento. O tempo que se transcorreu, isso é chamado o tempo dos juízes. O tempo em que havia uma onda diante do povo de Deus de altos e baixos. Samuel encerra realmente esse tempo dos juízes.
e dá o início chamado tempo profético. Mas até aqui, até esse momento, o povo de Deus vivia, como eu acabei de dizer a vocês, com altos e baixos. Ora em franca fé, ora num declínio tal, vivendo como que se não fosse povo de Deus, adquirindo hábitos e costumes religiosos do povo que estava ao seu redor. Deus os mandou a Canaã com uma finalidade: pregar que há um único Deus, testemunhar que há um único Deus. No entanto, eles às vezes acabavam sendo subjugados, não somente pela força, mas também pela cultura e também pela religiosidade. E aí, evidentemente, começava a repreensão de Deus sobre esse povo. Então era um tempo de altos e baixos. Havia no tempo que estava nas baixas, Deus levantava um libertador, como Sansão, como Gideão. Eram homens que Deus levantava para libertar o povo daquele sofrimento que eles estavam por conta do pecado deles. Então, o sofrimento não vinha para eles tão somente por questões casuísticas, vinha porque eles se desviavam do caminho do Senhor. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que mesmo andando nos desvios, Deus levantava um libertador. Deus levantava aquele que vinha para restaurar novamente a vida abundante do povo com Deus e diante de Deus. Assim era naquele tempo. E aqui nesse momento há um fato bastante interessante. Eles estavam tendo ali uma batalha com os filisteus e eles têm um momento de derrota. Os filisteus se sobrepõem a eles e os derrotam. E eles ficam por demais apavorados, ficam perdidos, não sabem o que fazem. E tem uma ideia lá, louca, translocada mesmo. Eles buscam a arca de Deus, que estava no lugar reservado para a arca, e traz essa arca que simboliza a presença de Deus para o campo de batalha. Mas eles não foram perguntar para Deus se isso era algo que deviam fazer. Simplesmente usaram de artifícios humanos com as coisas de Deus. Quero que você vá guardando bem essas questões. Eles usaram de artifícios humanos com a obra de Deus. Eles usaram de coisas que não era orientada por Deus. Desrespeitaram a vontade de Deus. Em cima de até de boa intenção, que era vencer a batalha contra os filisteus. E aí eles têm uma tremenda e vergonhosa derrota. Mais de 30 mil homens do exército de Israel são mortos. A arca é tomada. A arca é levada para o país dos filisteus. E a desonra toma conta do país. A insegurança toma conta do país. E eles não sabem mais o que fazer. E aí recorrem a Samuel. E Samuel vem então falando algumas coisas para eles. Samuel passa a dar umas orientações que neste momento eu começo a trazer para vocês as mesmas orientações. Então, quando eles procuram Samuel, por causa das lutas que eles estavam tendo, Samuel diz o seguinte para ele, versículo 3: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi só a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Deus, querido irmão, quer te livrar de toda a opressão que você está vivendo, mas Ele está dizendo a nós que nós precisamos ter corações santos, tementes a Deus, que toda sorte de imundície que nós podemos estar trazendo para a nossa vida, seja de ordem mental, que reside nos seus pensamentos, seja de ordem emocional, que reside nos seus relacionamentos, ou seja, na ordem da tua vida secular, Deus está dizendo para você e para mim: deixe isso, deixe de lado essas coisas e se santifique ao Senhor. É o que Ele está dizendo aqui. Santifique, tire dentro de vocês essas coisas estranhas e venha para aquilo que Deus quer. E aí ele continua dizendo: você deve se congregar, todo o povo. Nós estamos aqui hoje com 80%. Eu ainda sonhei com 100%. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez ainda que nós possamos estar aqui 100%. Algumas famílias não puderam vir ou não quiseram vir. Mas o texto está dizendo que nós temos que nos congregar como povo.
Se nós queremos ser abençoados, nós temos que nos congregar como povo, unido, firme. Quando nós tivermos essa consciência de que domingo é o dia do Senhor, você tem 6 dias para cuidar das suas coisas, 6 dias. Mas um dia Deus disse: santifique esse dia ao Senhor. Claro que você tem que estar servindo ao Senhor todos os dias, você tem que estar santo todos os dias, mas pelo menos um dia você separe para estar com o povo de Deus, para cultuá-lo e adorá-lo. E a Bíblia está dizendo que a quem assim procede, com amor no coração, que é o que ele está dizendo aqui, olha. Ele está dizendo que você prepare o teu coração diante do Senhor. Não adianta vir aqui de uma forma só litúrgica, religiosa, para cumprir uma obrigação. É necessário que nós possamos nos apresentar diante de Deus com um coração sincero, humilde, como um coração de adorador. E Ele está dizendo que vai nos abençoar, não somente como indivíduos, mas como povo. Como povo. Ele já tem nos abençoado. Esse é um culto de gratidão, porque Ele já tem nos abençoado. Mas nós vamos ver aqui hoje que mais coisas podem e devem ser feitas. Podem e devem ser feitas. Quando eles conclamam Samuel para orar, Samuel ora e crê no poder de Deus. E aí acontece aquilo que eles esperavam, mas não acreditavam realmente, que era vencer os seus inimigos ali, filisteus, que no nosso caso são os nossos inimigos espirituais. Como é que eles venceram? Quando eles se colocaram diante de Deus, com o coração sincero, e oraram a Deus, buscaram o Senhor. E aí diz o texto que o Senhor mandou uma força tremenda, que aqueles filisteus que eram corajosos, vencedores, ficaram com muito medo. Muito medo. E olha que a história, curta história, eles já tinham vencido Israel, já tinham se apoderado da arca, tinham devolvido a arca, mas o fato é que eles estavam de vitória sobre vitória em cima de Israel. Quantas vezes, muitas vezes, nós não vivemos de derrota em derrota, lutas em lutas, que parece que a coisa não vai se concluir de maneira positiva. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós hoje, que nós devemos continuar firme no Senhor, crendo que o Senhor proverá na vida de cada um, de cada família dessa igreja. Você está aqui essa noite porque você precisa crer que Deus se importa com você, se importa com a tua família e se importa com essa igreja. Nós cremos nisso. E quando isso aconteceu, então o poder de Deus veio e eles ganharam a batalha, tiveram a vitória. E quando eles tiveram a vitória, depois da vitória, então Samuel reúne o povo de Deus, reúne o povo novamente, e tem o que nós tivemos essa noite aqui, um tempo de culto ao Senhor. E acompanha comigo então, versículo 12. Depois de tudo isso, tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa palavra Ebenezer significa pedra de ajuda, ponto de apoio. Mas é interessante notar que há 2 versículos anteriores que essa pedra não significou isso. Olhem lá comigo, 4:1, volta um pouquinho aí, 4:1. 4:1. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto de Afecá. Se nós vamos lendo, é a vitória dos filisteus sobre Israel. 5:1. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer. A arca de Deus foi tomada de Ebenezer. Então, em 2 momentos, essa palavra Ebenezer era sinônimo de derrota, de vergonha, de medo. Essa palavra não tinha nada a ver com o seu significado, que era ponto de apoio. Que ponto de apoio é esse? Que a presença de Deus nos é roubada. Que a arca significava isso. Que as batalhas se culminam em derrota terrível, mortos a todo canto e todo lado. 30.000 homens são mortos de Israel. Que Ebenezer é essa? Mas de nada adianta nós queremos lutar as lutas dessa vida se nós não tivermos com a devida orientação, com o devido apoio do nosso Deus, a fortaleza do nosso Deus.
Então, quando eles procuraram a Deus, então de fato, nós chegamos no capítulo 7, versículo 12, que diz: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer. Aí ele pegou aquele nome, que foi sinônimo de derrota, de vergonha, e trouxe para o meio deles, de fato como ela de fato é, ponto de apoio, ponto de segurança, ponto de vitória. E ele construiu uma pedra enorme, para que se tornasse um memorial, para que se tornasse um marco daquele momento. Queridos, o Salmo 126, 2 diz assim: a nossa boca se encheu de alegria, e a nossa língua de júbilo em toda a terra, e um canto se ouviu, grandes coisas nos fez o Senhor. Grandes coisas nos fez o Senhor. Em Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e daqueles que demonstram isso. Quando o povo demonstrou isso, o amor, o temor, o respeito e a visão de Deus, então eles foram não somente libertos, salvos e curados. Libertos, salvos e curados. Essa noite, nós estamos aqui dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas podemos fazer uma breve retrospectiva dessa igreja. Nós começamos ali onde é o CEP hoje, num pequeno barracãozinho. Chegamos aqui com 3 famílias. Eram 3 famílias. Nos reunimos na casa do irmão do presídio Jair. Nos reunimos ali em 3 famílias. E juntamos mais algumas que estavam no redor. E começamos então a congregação Filadélfia. Hoje nós somos 66 famílias. Nesse tempo que Deus nos deu, nós somos 66 famílias. Fora aquelas pessoas que são individuais, que a gente também não chamou de família, porque são pessoas solteiras ou sozinhas, mas que compõem essa família de Cristo. Nós começamos com 12 pessoas. Hoje nós estamos já em torno de 200 pessoas. Entre membros e frequentadores. Somos em 200 pessoas. Hoje, com 200 pessoas, nós somos já uma das igrejas maiores do nosso presbitério, se não de todo o nosso sínodo. Estamos crescendo pela graça e pelo poder de Deus. Mas o versículo 12 diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Esse até aqui nos leva a um outro entendimento. Esse até aqui implica numa promessa de Deus daqui para frente. Daqui para frente. Sabe qual é o maior inimigo do ser humano? A sua última vitória. A sua última vitória é o maior inimigo do ser humano. Porque ele vai ficar olhando para a vitória e se esquece que o até aqui significa daqui para frente. Se Deus está dizendo que até aqui nos ajudou, por que razão deixaria de ajudar? Por que razão deixaria de nos abençoar? Se Ele nos trouxe até aqui, porque nós estamos no centro do propósito dEle. A igreja presbiteriana Filadélfia está na vontade do Senhor, sem dúvida, é verdade, com todas as nossas muitas falhas. Mas nós cremos que Deus está provendo em nós e através de nós, na tua vida, na vida da tua família, na vida dessa igreja, para que vidas venham a ser curadas, libertas e salvas. Amém? Amém? Nós cremos nisso, meus irmãos. O poder de Deus está nessa igreja. O poder de Deus tem se manifestado para curar, para salvar, para libertar. Mas, dentro dessa perspectiva do até aqui de Deus, eu quando olho para frente, eu vejo que esse até aqui nos projeta um futuro muito mais abençoado e abençoador. Muito mais atuante. Eu creio que o Espírito Santo quer usar a sua vida. Se não está usando como deveria, não é porque Ele não quer, nem tampouco porque o poder dele diminuiu. É porque nossa fé está pequenina demais. A nossa fé precisa realmente desenvolver segundo o coração do Pai. E Deus promoverá na tua vida, na minha vida, na vida dessa igreja, grandes feitos, grandes feitos. Eu antevejo isso, eu profetizo isso em nome de Jesus. Samuel, quando pegou essa pedra, ele colocou essa pedra e chamou essa pedra, até aqui nos ajudou o Senhor Ebenezer. Ele quis traduzir 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, são 3 marcos, né? 3 marcos. O primeiro marco, porque uma pedra é um marco. Josué, quando atravessou o Rio Jordão, ele pegou 12 pedras e colocou ali como um marco, para que toda pessoa que passasse, olhasse e soubesse que ali o povo de Deus atravessou
o Rio Jordão em seco, pé seco. Ainda que houvesse, naquele momento, grandes enchentes. Era tempo de grande vazão de águas. Mas eles passaram em seco. E quando ele levantou ali um altar com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos, era um marco. Marco. Samuel, quando coloca aquela pedra, ele determina um marco, para que toda pessoa que passasse por ali, deveria se lembrar que Deus agiu ali com vitória. Essa noite é um marco para nós. Por isso nós fizemos tudo o que fizemos, é um marco. E todas as vezes que você se lembrar desse culto, desse momento, é um marco em que Deus está querendo abençoar a sua vida, como abençoou até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor, mas Ele vai fazer muito mais por você, muito mais por sua casa, muito mais por sua família. É necessário que nós nos lembremos que esse culto é um culto a Deus, a Ele, mas é um marco em nossas histórias. É um marco, é um divisor de águas, é um marco. Deus quer derramar profundamente em sua vida as bênçãos dEle. E essa noite é um marco de vitória. O segundo marco é um marco de gratidão. Ele, quando colocou aquela pedra, ele quis que o povo se entendesse e compreendesse que a misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, se renova a cada manhã na tua vida e na minha vida. É um tempo de gratidão. É um marco de gratidão. Hoje nós aqui adoramos a Deus e agradecemos a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Portanto, é um marco de gratidão. Deus vai continuar te abençoando e você vai continuar agradecendo e agradecido. É um marco de gratidão. E por fim, é um marco de fé. Quando ele colocou aquela pedra, ele estava dizendo: se vocês continuarem obedecendo a Deus, olhem para esse marco. Deus vai te abençoar. Para que vocês não se esqueçam, olhem para esse marco. Essa pedra está aqui para que todo aquele que passar por aqui se lembre que Deus os chamou, Deus o escolheu para ser um povo abençoado e abençoador. Deus está dizendo para você e para mim que vai continuar nos abençoando e que vai nos progredir, que vai fazer com que nós cresçamos cada vez mais, para que vidas, muitas vidas, centenas de vidas, milhares de vidas venham a receber Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele é o único que salva. Ele é o único que salva o ser humano dessa sociedade terrível, corrupta e perdida. Nós somos os enviados de Deus, que por fé vamos falar a palavra de Deus para as pessoas e elas virão. Você vai ter que dizer para as pessoas que o reino de Deus é um reino de paz, de alegria, de prosperidade, de união, e que esse reino de Deus se materializa numa igreja chamada Igreja Presbiteriana Filadélfia. Você precisa crer nisso, você tem que ter certeza disso, que cada pessoa que você trouxer para a célula, cada pessoa que você trouxer para a igreja, que venha receber Jesus como Senhor e Salvador, não é por causa da igreja, mas na igreja ele vai receber as bênçãos de Deus como você tem recebido. Porque nós somos o povo de Deus. Precisamos crer nisso, precisamos acreditar nisso, precisamos vibrar com isso. Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida, para a minha vida, para nossas famílias e para essa igreja. Portanto, meus queridos, o amanhã será mais glorioso do que foi o ontem e do que é o hoje. Mas é necessário, queridos, crer e arregaçar as mangas. Crer e arregaçar as mangas. Esse é um tempo que nós estamos declarando diante de Deus e com Deus, como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus quer, queridos, Deus quer nos fazer abundar tremendamente. Deus quer fazer da sua casa uma casa de bênçãos. Aqueles que ainda não tiveram o privilégio, eu vou chamar de novo, privilégio de abrir a casa, para que a palavra seja pregada, para que a palavra seja difundida, para que pessoas venham na sua casa, para que pessoas recebam a unção de Deus. Abra suas portas. Mas pastor, a minha casa é muito pequena. Não tem problema, nós colocamos lá uma célula pequena, não tem problema, e vamos multiplicar. Se na tua casa não cabe muita gente, nós vamos na casa do outro irmão, juntos. Mas o fato é que nós, como corpo de Cristo, cada casa uma igreja, cada membro um ministro. Nós estamos aqui proclamando isso: cada casa uma igreja, cada membro um ministro. Você tem que ver isso e crer nisso. Isso não pode ser uma falácia, isso não pode ser um alvo no papel, isso não pode ser um alvo num cartaz. Isso tem que estar impregnado no teu coração, impregnado na sua mente. Você tem que respirar isso.
se você quer ser abençoado. Esse texto diz que quando o povo se arrependeu dos seus caminhos e voltou-se para o caminho do Senhor e viveu isto, eles venceram, venceram e venceram. A palavra do Senhor é muito clara, queridos, que Ele quer nos abençoar, mas Ele quer um povo verdadeiro, um povo comprometido, um povo atuante. Nós não podemos ser aqueles que vivem uma fé de ouvir dizer. Nós temos que dizer como Jó: hoje eu sei que o meu Redentor vive. E eu não conheço de ouvir dizer, mas eu conheço por experiência própria, pessoal, intransferível. Eu comunico para os outros a minha fé, mas ela é minha, porque Deus tem me galardoado com essa fé. É necessário que você ore por isso, busque isso, e pare de viver uma vida cristã de observador. Pare, e seja um atuante, uma atuante cristã, um atuante cristão vivendo a fé que há no nome de Jesus. Esta igreja foi chamada por Deus para ser uma referência nessa cidade, uma referência nesse estado, uma referência nesse país, em nome de Jesus. Misericórdia. Se depender desse amém teu, não vai ser referência nem no vizinho. Que bairro, nem no vizinho. Nós temos que crer, queridos, que Deus quer agir na tua vida, em minha vida, nessa igreja, para que nós sejamos referência nessa cidade, referência nesse estado, referência nesse Brasil e referência no mundo. Amém. Em nome de Jesus. É para isso que você foi salvo, é para isso que você foi resgatado, e é para isso que Deus tem te abençoado e vai te abençoar muito mais, pois essa é a palavra de Deus, não é a palavra de homens, é a palavra de Deus. Somos um povo escolhido, separado, para que as bênçãos de Deus sejam derramadas, primeiramente em nós, depois no mundo. Nenhuma bênção que vai às pessoas através de nós, não vai sem primeiro nos abençoar. O poder de Deus é tão grande, é tão maravilhoso, que quando Ele sai de nós, Ele primeiro operou em nós. Então, se você quer ser alguém abençoado por Deus, se prontifique a ser um abençoador. Abra a sua casa, abra a sua vida, abra o seu entendimento, abra a sua oportunidade para falar que só Jesus Cristo salva. Não tenha medo, confia no Senhor, porque a igreja presbiteriana Filadélfia é uma igreja abençoada por Deus. Se você não está sendo como deveria, o problema não está no Espírito Santo, não está no Senhor e não está na igreja. Está em você entender e compreender e acreditar, ter fé que Deus proverá na sua vida, porque você pertence a um povo seleto, ao que nós chamamos o povo mais feliz da terra. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus possa estar renovando no seu coração essa possibilidade de amanhã continuar dizendo: até aqui tem me ajudado o Senhor. Daqui um ano, até aqui tem me ajudado o Senhor. Você que está em casa, possa tomar posse dessa palavra, que até aqui tem me ajudado o Senhor, pois essa é a vontade do Pai, e a vontade de Deus é uma vontade irreversível, imutável, e que não pode voltar vazia. Em nome de Jesus, amém. Abaixe sua cabeça, ore mais um pouquinho e peça a Deus que isso tudo possa ser concretizado na sua vida de maneira plena e verdadeira.